Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicados na sua vida por meio do pleno conhecimento da verdade. Estou muito feliz de estarmos aqui tendo essa oportunidade de compartilhar da palavra de Deus, porque quanto mais nós nos enchemos do conhecimento dessa palavra, mais graça e mais paz crescem na nossa vida. Eu declaro graça sobre a tua vida, eu declaro paz sobre a tua vida. E hoje nós queríamos compartilhar com você um pouco a respeito daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deus ele tem depositado no nosso coração durante esses dias, né? Todos nós estamos vivendo uma temporada bem turbulenta, né? Há uma tempestade que se formou aí fora, mas eu quero te dizer que você não vai ficar pelo meio do caminho. Você vai chegar na outra margem, porque nós estamos sendo conduzidos em segurança pela poderosa mão do Senhor. Quando eu meditava um pouco na palavra, Deus trouxe à minha lembrança o Salmo 112. Aonde o salmista ele nos traz algumas caracterizações, e aonde ele nos fala a respeito daquele que é considerado feliz. O verso 1 do Salmo 112 diz: louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. E queridos, cada um de nós temos prazer na lei do Senhor. A palavra de Deus é a nossa fonte de inspiração, de sabedoria. E a palavra de Deus ela está nos dizendo que quando nós temos esse prazer, quando nós encontramos esse prazer na lei do Senhor, isso traz felicidade ao nosso coração. Nós somos felizes em temer os seus mandamentos. E esse mesmo verso, esse mesmo capítulo de Salmo, ele vai discorrendo acerca desse homem. E eu quero que você escute essa mensagem lembrando que esse homem é você. Essa mulher é você. Porque você teme ao Senhor e se alegra em obedecer os seus mandamentos. O salmista ele continua nos falando e no verso 7 nós temos a informação, nós temos a mensagem de que esse homem que teme ao Senhor, esse homem que se alegra com os seus mandamentos, algumas versões dizem que esse homem é o justo ele não teme más notícias, porque confia plenamente no cuidado do Senhor. E queridos, que coisa maravilhosa que traz alento, esperança e paz aos nossos corações. Saber que nós não precisamos temer más notícias. E nós não tememos más notícias por uma simples razão. Porque nós confiamos no cuidado do Senhor. Eu sei que esse verso ele é bem simples, não é? Mas eu quero meditar com você um pouco nele para encontrar aqui alguns elementos. O primeiro desses elementos é que existem, sim, más notícias. O homem justo não é aquele que ignora as más notícias. O justo não é aquele que desconsidera as más notícias. O justo nem é aquele que finge que as más notícias não existem. Agora, queridos, o fato de más notícias existirem não necessariamente significa que nós precisamos ficar temerosos, que nós precisamos ficar abalados, que nós podemos ou devemos lançar por terra as nossas convicções. Não, de modo nenhum. As más notícias existem sim. E essa palavra trazida aqui em Salmos, ela se combina até mesmo com aquilo que Jesus nos ensinou. Olha, no mundo nós teremos aflição. Mas a aflição que o mundo pode nos causar não é motivo suficiente para nos fazer perder o ânimo. É exatamente isso que o salmista está nos dizendo. Ele disse, olha, o justo não teme más notícias. Aquele que tem prazer na lei do Senhor não teme más notícias. Por quê? Porque confia plenamente no cuidado do Senhor. Não temer as más notícias é um resultado direto, como nós vemos aqui em Salmo, da convicção que cada um de nós temos, do conhecimento que cada um de nós temos a respeito do cuidado que Deus tem pelas nossas vidas. Olha, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Você não está só, não. Deus não te deixou à deriva nessa tempestade, não. O Senhor, Ele está cuidando de você. Deus, Ele cuida dos seus. E é essa confiança, é essa convicção, é essa certeza que nos faz ver as notícias que são ruins, mas não deixar o nosso coração se abalar com elas. Eu faço uma pergunta para cada um de vocês. O que nós devemos fazer quando uma má notícia bate à nossa porta? Qual deve ser o nosso comportamento? E eu quero convidar você para abrir comigo no livro de Daniel,
Todos nós conhecemos a história do profeta Daniel, e eu quero ler com você alguns versículos que estão no capítulo 2 de Daniel, começando no verso 12. Apenas para contextualizar um pouco, você sabe que nesse capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E esse sonho o deixou muito inquieto. Por não saber a interpretação desse sonho, ele convocou todos os sábios da Babilônia para trazerem essa interpretação. Mas na medida que esses sábios não tiveram condição de trazer essa interpretação, Nabucodonosor foi ficando mais e mais furioso, ele foi ficando mais e mais inquieto, e chegou um certo momento em que Nabucodonosor comandou o seu chefe lá da guarda, o Arioque, para matar todos os sábios da Babilônia. Agora, é bem verdade que o capítulo 2 de Daniel, ele vem logo após o capítulo 1, aonde nós vemos que Daniel e outros jovens judeus, outros jovens hebreus, eles foram colocados dentro desse grupo de sábios. E o verso 12 nos diz que o rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e os matá-lo. Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Olha que palavras maravilhosas: sabedoria e prudência. E Daniel perguntou: por que o rei publicou um decreto tão severo? Por que existe uma notícia tão má circulando? Por que existe uma notícia de morte, de destruição? Por que existe uma notícia de desesperança, de desalento? E no verso 16, Arioque lhe contou o que havia acontecido. Verso 16, a Bíblia diz que Daniel foi ver o rei de imediato e lhe pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa. Olha só, Daniel ele recebeu uma má notícia, mas essa notícia não foi suficiente para deixá-lo temeroso. Ele buscou entender bem qual era a notícia. Ele foi até o rei, conversou com o rei, mas quando essa má notícia bateu na porta de Daniel, Daniel voltou para casa e contou aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido, e lhes pediu, verso 18, que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e que lhes revelassem o segredo para que não fossem mortos como os outros sábios da Babilônia. Quando a notícia, queridos, má bateu na porta de Daniel, Daniel ele não entrou em casa para chorar, Daniel não ficou atordoado, apavorado, sem saber o que fazer. Daniel não largou, não deixou, não abriu mão de suas convicções, de suas crenças, na confiança que ele depositava em Deus. Daniel convocou seus amigos, e esses amigos se colocaram de prontidão para buscar a Deus, sabendo, queridos, que Deus ele teria a resolução das dificuldades. Você percebe que postura ousada? Daniel ele foi até o rei. Daniel pediu mais tempo ao rei. Rei, eu sei que você vai matar todo mundo. Existe algo que quer matar todo mundo, mas fica com calma. Nós vamos buscar ao nosso Deus, e o nosso Deus, ele vai resolver essa parada. Sabe, queridos, quando as más notícias batem à nossa porta, é mesmo hora de intensificar a nossa busca a Deus. Nós vemos do capítulo 1 de Daniel, que Daniel já era um homem temente a Deus. Ele buscava a Deus regularmente. Nós constatamos isso ao longo de todo o livro de Daniel. Mas quando a notícia má chegou à porta, Daniel conhecia o Deus a quem ele servia. Daniel tinha convicções em seu coração. Daniel, ele tinha fé no seu coração. E por causa da fé que Daniel tinha, da confiança que ele depositava no seu Deus, ele não se desesperou, ele se pôs a buscar a Deus junto com seus amigos. E na palavra de Deus diz no verso 19, que naquela noite, olha que coisa maravilhosa, Daniel se pôs a buscar a Deus, Daniel suplicou a Deus, e naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. E Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder.
É Ele quem muda o curso dos acontecimentos, remove rei dos seus tronos e põe outros nos seus lugares. Dá sabedoria ao sábio e conhecimento ao erudito. Olha que palavras alentadoras que Daniel proferiu em louvor a Deus. Ele disse: olha, louvado seja o nome de Deus para sempre, porque é Deus quem muda o curso dos acontecimentos. E eu não sei, queridos, que notícia má tem batido na sua porta, que acontecimentos têm sido ditos que acontecerão com você, com a sua família, com os seus amigos, com os seus parentes. Eu não sei qual é a notícia desalentadora que tem nos alcançado. Mas uma coisa eu sei, que Deus é aquele que muda os acontecimentos. Agora, queridos, é muito importante, porque a fé que nós temos no coração, ela é apenas proveniente da convicção e da certeza que nós cultivamos. Hebreus capítulo 1, uma passagem bem conhecida da palavra, nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você já sabe dessa passagem. A fé é a convicção de fatos que não são vistos. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pois pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridos, fé é certeza. Fé é convicção. E eu quero te perguntar nesse momento, quais são as certezas que você tem a respeito de Deus? Quais são as convicções que você tem a respeito de Deus? Ou será que as más notícias, elas roubam de nós esse estado de certeza e de convicção? Eu posso te dizer, se uma má notícia, ela tem convicção de roubar uma certeza, é porque essa certeza não era bem certeza. Se a má notícia, ela tem condição de roubar uma convicção, é mesmo porque essa convicção não era uma convicção mesmo. A Bíblia está nos chamando, queridos, para que nós cultivemos a respeito de Deus fé. E essa fé, ela é certeza e convicção na pessoa que Deus é para nós. Se nós continuarmos a ler esse capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver que no verso 6, a Bíblia diz que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Queridos, o nosso Deus, Ele sabe galardoar. O nosso Deus, Ele não está no ramo de perseguir, Ele não está no ramo de acusar, Ele não está no ramo de apedrejar, Ele não está no ramo de castigar. O nosso Deus é quem sabe livrar. O nosso Deus é galardoador de quem? Daqueles que o buscam. Quando uma notícia má bater na tua porta, esses dias a gente está cercado de notícias más. Quando essas notícias baterem na tua porta, faça aquilo que Daniel fez. Ponha-se a buscar a Deus, na certeza e na convicção que só a fé proporcionam, de que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, Deus está desejoso. Eu sei que muitos desejos nós temos esses dias, muitos de nós queremos correr, queremos fugir, alguns estamos clamando por cura, clamando por paz, mas Deus, Ele é galardoador daquele que se dispõe a buscá-lo. Busca a Deus esses dias. Quando a notícia má bater na tua porta, corre para Deus. Da mesma forma que Daniel fez, corre para o teu Pai. É por isso que o salmista, ele declarava no salmo que nós lemos no princípio, o justo, ele não teme as más notícias, porque ele confia plenamente no cuidado do Senhor. E Deus me enviou aqui hoje para te dizer, Ele está cuidando de você. Por mais que muitas vezes nós não compreendamos, por mais que muitas vezes nós não consigamos enxergar, por mais que muitas vezes o medo tente nos cegar e nos fazer parar de perceber esse cuidado, Deus, Ele cuida de nós em todo o tempo. Como o apóstolo Paulo disse,
Deus é quem nos dá a vida, a respiração e tudo o mais. Basta que nós nos aproximemos dele com o nosso coração cheio de fé, cheio de certeza e de convicção. Você não precisa temer mais notícias, porque Deus, Ele está cuidando de você, da sua família e dos seus. Que Deus o abençoe na prática dessa palavra.